Amém? Louvado seja Deus. E aqueles também que nos assistem em sua casa, que a paz do Senhor Jesus seja contigo. E permaneça conosco até o final deste culto, porque o Senhor tem uma palavra para os nossos corações nesta noite. O próprio Deus falará conosco, eu creio. Já peço aos irmãos que abram comigo a sua Bíblia em João capítulo 8. Evangelho de Jesus Cristo, narrado e descrito por João, capítulo 8, versículo 31 ao 36. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. João 8, os irmãos acharam? Versículo 31. Diz assim a palavra do Senhor, nosso Deus. Disse Jesus aos judeus que criam nele: se permanecerdes no meu ensino, verdadeiramente sereis meus discípulos. Então conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam eles: somos descendentes de Abraão e jamais fomos escravos de ninguém. Como é que dizes que seremos livres? Disse Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Ora, o escravo não permanece sempre em casa, mas o filho aí permanece para sempre. Se o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Vou repetir esse versículo 36. Se o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos e vamos suplicar ao Senhor mais uma vez. Querido Deus, Senhor nosso Deus, eterno Pai, é com muita alegria, Senhor, e também muita responsabilidade que aqui estamos diante de uma palavra tão viva, tão pura, Senhor, que pode transformar, Pai, as nossas vidas por completo, Senhor. Senhor, e nós suplicamos a Tua bênção e a Tua graça, por favor, a fim de que o Teu propósito, Senhor Deus, ao nos enviar a Tua santa palavra, seja alcançado em cada coração neste lugar, Senhor. Por amor do Teu nome, tenha liberdade, Senhor. E à medida, Pai, que a Tua palavra, Senhor, for pregada pela inspiração do Teu Espírito, esteja o Senhor, meu Deus, agindo com toda a liberdade, gerando vida em cada coração, vida em abundância, conforme o Teu propósito ao vir a este mundo. Senhor amado, querido, em nome do Senhor Jesus Cristo, fale o Senhor conosco, dirija esta palavra, Senhor, assuma o comando desta palavra, desta ministração, para que a Tua igreja receba do Senhor edificação e o Teu nome seja glorificado, Senhor. Pai, eu louvo ao Senhor, Pai, e suplico a Tua bênção, fica aqui conosco, em nome de Jesus. Aleluia. Irmãos, estamos aqui diante de declarações poderosas do Filho de Deus e também do Filho do Homem, o nosso Senhor Jesus Cristo. Afirmações que garantem liberdade ou libertação
para toda alma que se encontra presa no pecado. Primeiro, Jesus, segundo os versículos que lemos, no 31, ele olha para os judeus, se volta aos judeus que estavam crendo nele, por terem ouvido a sua palavra, a sua pregação. E Jesus declara a eles: olha, se vocês permanecerem no meu ensino, se vocês permanecerem no meu ensino, verdadeiramente sereis meus discípulos. Aqui nós entendemos o valor que devemos dar à palavra de Deus e a importância de permanecermos valorizando-a e cumprindo-a em nossa vida. Porque, segundo o que Jesus narra, não se trata simplesmente de receber a palavra e acreditar e continuar do mesmo jeito, continuar da mesma forma, mas se trata de uma vida contínua, não só de conhecimento, mas também de cumprimento, dando ouvidos ao ensino do Senhor Jesus. Por isso, esta declaração que ele faz para aqueles que criam nele, Jesus aqui não está pregando, não está declarando para quem não crê. Jesus aqui está, o texto é bem claro, faz questão de esclarecer. A palavra de Jesus tem um alvo certo, e não é para qualquer pessoa, é para aqueles que creem nele. Aqui Jesus está dizendo aos judeus, e hoje, no lugar desse nome, olha, disse Jesus aos judeus, coloca o seu nome aí, disse Jesus a mim. Disse Jesus ao pregador Acau, fala você consigo mesmo, disse Jesus a mim, está dizendo o Senhor a mim. Se você permanecer no meu ensino, verdadeiramente sereis meus discípulos. Jesus, a princípio, convocou 12 discípulos, 12 homens, os quais ele mesmo denominou como discípulos, aqueles que servem, que seguem e que cumprem o seu mandado. Discípulos são pessoas convocadas exclusivamente por um mestre, a fim de que essa pessoa possa corresponder às expectativas, aos propósitos e aos desígnios de quem o chamou. Esse é o dever do discípulo. Jesus, com sua sabedoria, ele soube escolher os seus. E eu quero declarar à igreja aqui nesta noite que cada um de vocês que aqui estão foram convocados para serem discípulos. E não foi o homem que te convocou, não foi o pastor desta denominação que te convocou, não foi o irmão, não foi o evangelista que um dia foi na sua casa e te convidou, mas foi o próprio Jesus aquele que convoca. Somos discípulos dele. E por isso, por ele amar os seus discípulos, ele está ensinando a cada um de nós. Se vocês permanecerem no meu ensino, verdadeiramente sereis meus discípulos. Irmãos, isso aqui é maravilhoso demais, porque quando nós olhamos em um mundo onde todas as coisas são normais, onde tudo é relativo, onde tudo posso, devo tudo fazer todas as coisas, onde eu devo atender aos desejos, aos anseios, às vontades que brotam no meu coração, embora elas sejam contrárias
a vontade de um Deus santo que me chamou, me separou para ser santo. Muitos ensinos pregam mentiras, como foi pregado aqui na quarta-feira, que tudo é relativo, eu posso fazer o que quero. Mas quando nós nos deparamos com o verdadeiro ensino, fica claro, quando eu me coloco diante da verdadeira palavra de Deus, da verdadeira doutrina, do ensino verdadeiro de Jesus Cristo, eu percebo que o meu eu não vale de nada. O que eu penso, o que eu gosto, o que eu quero, não tem nenhum valor espiritual diante de Deus. É aí que entra a mensagem confrontadora de Jesus para aqueles que querem segui-lo. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a cada dia a sua cruz e depois disso, siga-me. Um certo dia, Jesus dialogou com um jovem, e a palavra de Deus nos informa que ele era um jovem rico, possuía muitas propriedades. E esse jovem foi buscar Jesus para saber o que ele deveria fazer para lhe dar a vida eterna. E ali Jesus disse: conhece os mandamentos? Aí ele pergunta: quais, Senhor? E Jesus vai falar alguns: não matarás, não dirás falso testemunho, não roubarás, honra teu pai e tua mãe. Ele se volta a Jesus e disse: eu tenho feito isso desde a minha juventude. Desde a minha adolescência eu tenho feito isso, tenho honrado a Deus segundo os mandamentos. Jesus olha para ele, o texto diz que Jesus o amou. Jesus o ama por aquela fala dele. E Jesus disse a ele: você quer ser perfeito? Vai, vende tudo o que tem, reparte com os pobres, depois vem e me segue e terás o tesouro no céu. Imediatamente aquele jovem foi movido de uma tristeza profunda, e ele não conseguiu atender ao pedido de Jesus. E aí Jesus vai declarar algo que até os discípulos mesmo ficaram meio com certa expectativa ou preocupação, quando Jesus disse assim: dificilmente entrará o rico no reino dos céus. E os discípulos olham para ele e falam assim: Senhor, se é assim, quem pode salvar? Jesus disse que é difícil aqueles que possuem riquezas, que colocam a sua confiança na riqueza. Para esses é difícil. Não que o rico não seja salvo, mas a pessoa que ama as suas riquezas, que ama os seus bens, essa pessoa está amando outro Deus. E lá em Mateus capítulo 5, se não me falha a memória, versículo 35, Jesus vai dizer: não podeis servir a dois senhores. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Por que Jesus disse isso? Porque as riquezas têm sido amadas no coração de muitos homens e tratada por eles como Deus, fazendo-os idólatras. E o Deus já declarou desde antes, pela boca do profeta Isaías: a minha glória não darei a outra, e o meu louvor não darei às imagens de escultura, porque eu sou Deus e fora de mim não há outro. Então, diante disso,
nós podemos claramente entender que a nossa vida com Deus não pode ser uma vida dividida. Não podemos intercalar a nossa vida com Deus. Ou é tudo ou é nada. Jesus disse: olha, seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não. Aqueles que um dia entregaram suas vidas a Cristo devem ter a plena consciência de que o velho homem, no ato da sua entrega, da minha entrega a Deus, no momento em que eu desci as águas do batismo, este velho homem foi sepultado juntamente com Cristo. Surgiu agora uma nova criatura. Renasceu um novo homem, uma nova mulher, um novo jovem. Não mais herdeiro do primeiro Adão, que trouxe como herança para a humanidade a morte por causa do seu pecado. Mas agora surge um novo herdeiro, um herdeiro de um novo homem, chamado de segundo Adão. Esse segundo Adão é Jesus Cristo. Já morremos juntamente com Ele pelo batismo, e agora nós devemos viver em novidade de vida, permanecendo no ensino dele, porque assim nós verdadeiramente seremos seus discípulos. Aí no versículo aleluia. Aí no versículo 32, Jesus continua a sua narrativa, o seu ensino, dizendo: então conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Irmãos, não existe nada mais libertador, nada mais forte e poderoso na vida de um homem, de um pecador, do que a verdade. Porque quando a verdade ela é declarada, quando a verdade é exposta, logo tudo que é contra a verdade, todo engano, toda mentira, toda falsa aparência, tudo isso é posto por terra. Porque a verdade é luz. A verdade tem nome. Jesus, Ele é a verdade. Ele disse que Ele é a verdade e Ele é a luz que ilumina em meio a trevas. Se Jesus é a verdade, como de fato Ele é, e se Ele é luz, e essa luz a tudo ilumina, então não existe como uma pessoa se aproximar de Deus, que é luz, que é a verdade, e ela permanecer nas trevas. Não tem como. Não tem como. Não tem como um homem ou uma mulher permanecer nas trevas se ele se entregou de verdade àquele que é luz, àquele que é vida, àquele que é a própria verdade. Porque a verdade expõe os erros, a verdade expõe a mentira, expõe os enganos, não para trazer vergonha, mas para trazer libertação. O conhecimento da verdade traz libertação. E nós estamos aqui nesta noite num culto propício para sermos libertos de todo o mal que nos prende, seja algum prazer da carne, seja algum desejo que não queremos abrir mão, ou não conseguimos ainda abrir mão, seja qual for a fraqueza. Jesus, o dono da verdade, Ele está aqui para nos libertar.
E uma coisa é séria: se o Filho nos libertar, não tem como permanecermos na escravidão. Se o Filho nos libertar, nós vamos ser verdadeiramente livres. Agora, Jesus vai ser interrogado por pessoas, talvez alguns possam dizer assim: não, mas eu já entreguei a minha vida a Jesus, eu já sou servo de Deus, eu tenho servido a Deus, tenho me esforçado para acertar, tenho vindo aos cultos, tenho perseverado nos ensinos da palavra, nos estudos, tenho buscado nas orações. Certamente, esses judeus que criam em Jesus como nós cremos, também faziam o mesmo. Eles estavam ali no templo, estavam nas sinagogas, todos os sábados, ouvindo a lei de Deus, aprendendo a palavra de Deus. Mas quando eles se deparam com o claro ensino, a clara doutrina de Jesus, a transparente palavra de Deus, a resposta deles a Jesus, ou a indagação deles é essa. Primeiro eles afirmam: olha, somos descendentes de Abraão e jamais fomos escravos de ninguém. Eles estão dizendo: olha, nós somos filhos de Abraão, nós somos livres, não somos escravos de homem, não somos escravos de governo, nós não somos escravos de Satanás, do diabo. Eles estão dizendo: nós somos descendentes de Abraão, nós somos filhos de Abraão, somos herdeiros conforme a promessa que Deus fez a Abraão, e jamais fomos escravos de ninguém. Olha a concepção deles, daqueles que criam em Jesus, viu? Não é qualquer pessoa que está declarando, é pessoa que crê em Jesus. Jamais fomos escravos de ninguém. Será? Vamos ver o que Jesus vai dizer. E aí eles indagam a Jesus: como é que dizes que seremos livres? Nós já somos livres, mestre. Vamos ser livres de que mais? Jesus se volta a eles e diz: olha, em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Meu Deus! Olha a palavra de Jesus trazendo luz para aqueles que criam nele. Eles achavam que ser filho de Abraão era bastante. Nós somos filhos de Abraão. Mas a palavra de Deus já foi dirigida para eles anteriormente, dizendo: olha, não fique pensando, não presumais entre vós, dizendo somos filhos de Abraão, porque eu vos digo, até dessas pedras eu posso suscitar filhos de Abraão. Não fique se apoiando na promessa que eu fiz ao meu amigo Abraão, não. Se vocês não se adequarem ao meu ensino, não obedecer a minha palavra, vocês não serão benditos como foi meu filho, meu amigo Abraão. Jesus dizia a eles. E aqui Jesus está dizendo: olha, em verdade eu vos digo, que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Como é que é, Jesus? Como é que é, mestre? Porque eles acabaram de dizer a Jesus: olha, jamais fomos escravos de ninguém. Tem até uma frase que alguns pregadores gostam de usar: olha, nunca diga jamais eu vou fazer isso, eu nunca faria isso, nunca diga isso. Eles estavam convictos de que jamais eles eram escravos de alguém.
Mas Jesus está mostrando a eles, à luz das Escrituras, que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Jesus está mostrando a eles que eles sozinhos não conseguiam se achegar a Deus, assim como nenhum de nós conseguimos. Porque as nossas justiças se esgotariam antes, na verdade elas nem existem. Os recursos humanos esgotam antes e nunca alcança a justiça de Deus. Mas Jesus ensina a eles de que eles precisam de alguém que possa justificá-los, e esse, justificando a eles verdadeiramente, eternamente, eles vão ser livres, vão ser libertos. Todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Terrível coisa é viver na escravidão do pecado, é ser escravizado pelo pecado, porque como o nosso pastor Luiz já declarou aqui algumas vezes, o pecado ele rouba tudo do homem, rouba a alegria, rouba a paz, rouba os sonhos, rouba a confiança. Ele destrói com os relacionamentos, destrói com a comunhão. Resumindo, o pecado destrói tudo aquilo que é bom, que é dom de Deus. O pecado tem a força para destruir. E Jesus vai, a palavra de Deus, Jesus também, em sua palavra, ele vai nos mostrar o antídoto que cura o pecado. Ele vai dizer que o amor ele é o maior dos mandamentos. De maneira que aquele que ama com o amor de Deus, essa pessoa cumpre toda a lei. Essa pessoa vence o pecado. De sorte que quem ama não adulterarás. Quem ama não furtará. Quem ama não dirá falso testemunho. Quem ama não anda apontando o seu irmão, não anda difamando o seu próximo. Quem ama não anda preso nos vícios, porque o amor traz libertação. E Deus, ele é o próprio amor. Deus é amor. Então, quanto mais próximos de Deus estamos, mais distante do pecado nós vamos viver. Porque em Deus há luz. Quem está em Deus está na luz. E quem não está em Deus está nas trevas e anda tropeçando. E Jesus vai dizer algo mais forte ainda para eles: olha, o escravo não permanece sempre em casa. Olha o que Jesus está dizendo. Aquele que comete pecado é escravo do pecado, é dominado pelo pecado. Jesus está dizendo: aquele que comete pecado não faz o que ele quer, ele é dominado pelo pecado. Quem comanda a vida dele é o pecado. Uma pessoa que rouba, com certeza ela não tem o amor de Deus. Ela é escrava daquele pecado, ela é escrava do roubo. Ela não consegue se ver bem, não consegue ter paz se ela não fizer o que o pecado manda, se ela não roubar. Aquele que fala mal do outro não consegue ficar em paz, entre aspas, não consegue ter sossego. Se ele não abrir a sua boca para difamar o seu próximo. Assim é com todo o pecado. O pecado é terrível. É um mal incutido, como está escrito na palavra de Deus, se referindo ali ao veneno da língua, o veneno mortal. Assim o pecado, o mal que impregna
na carne do ser humano. E quando a consciência do homem e da mulher de Deus não está bem, não tem força, não tem firmeza, não tem vida em Deus, essa mente não consegue dominar o restante do seu corpo. Então, esse corpo vai viver deliberadamente no pecado. Porque aquele que comete pecado é escravo do pecado, não faz o que quer. Escravo não faz o que quer. Nem o que pensa, nem o que deseja. Escravo é escravo. O apóstolo Paulo, olha quem está dizendo, não é qualquer homem, é o homem de Deus. Na sua carta que ele escreveu aos Romanos, ele vai dizer assim: olha, miserável o homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Ele está falando da carne, da sua carne, porque mais à frente ele vai dizer: pois o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero esse faço. Ele disse: quando eu quero fazer o bem, ainda que eu, com a minha consciência, eu ame a lei de Deus, mas quando eu quero fazer o bem, existe outra lei nos meus membros que guerreia contra a lei de Deus. Eu não consigo fazer o bem que eu quero. Mas depois ele olha para aquele que deu vitória, para aquele que venceu o pecado, que libertou o escravo da escravidão do pecado, e diz: mas graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. De sorte que, ainda que a minha carne pende para o pecado, desejo o pecado, mas graças a Deus que Jesus me libertou e me deu uma consciência, e a minha consciência constantemente luta pelo pecado, luta contra o pecado, perdão. Temos uma consciência. Estamos em constante batalha. É a carne contra o espírito. Mas não é somente a carne contra o espírito. A carne batalha, guerreia contra o espírito, mas o espírito também guerreia contra a carne. De sorte que, se o homem de Deus, a mulher de Deus alimentar o seu espírito e o fortalecer, ele será vitorioso sobre todo o mal. Ele será vencedor sobre todo o pecado. Ele vai triunfar sobre todo o pecado. O pecado não vai mais dominar a vida dele. Irmãos, Jesus já nos libertou do pecado. Como podemos nos colocar mais uma vez debaixo desse jugo terrível? Não faça isso, não. Não façamos isso, não. Porque Ele nos libertou para sermos verdadeiramente livres. Não para sermos por um tempo livres. Jesus nos deu liberdade para viver nesta vida, vamos viver livres. Não. Ele nos libertou para sermos verdadeiramente livres. Não é só a metade, não é só um dia sim, um dia outro não, um mês sim, outro não. Ele nos libertou para vivermos em santidade todos os dias. Nos apartarmos do pecado. Ele venceu o pecado por nós. Jesus é o seu nome. Eu vou repetir o versículo 35. Ora, o escravo não permanece sempre em casa, mas o filho aí permanece para sempre. O escravo, uma hora ou outra, ele vai ser descartado. Ainda que ele está debaixo de uma dispensação de graça, tendo a oportunidade de um dia se render a Cristo, ser alcançado pelo seu amor, mas ele não vai permanecer para sempre em casa. Não adianta. Quem permanece para sempre na casa é o filho. O filho tem herança na casa do pai. Aleluia. Embora ele se desvie, se distancie, embora ele chegue ao fundo do poço, chegue ao ponto de comer ração de porco, mas um dia o Espírito de Deus vai lá no mundo dele.
a sua consciência é renovada, ele torna em si, ele cai em si. As máscaras do pecado são postas por terra. Porque diante da palavra de Deus, que é luz, todo mal se manifesta. Não há pecado que resista. Não adianta se esconder. Jesus disse que aqueles que não vêm para a luz não vêm porque eles amam o mundo e se eles vierem, a luz vai denunciar o pecado deles. Mas aqueles que amam a luz, esses vêm. Eles não têm medo de ser expostos. Eles confessam seus pecados, eles são libertos por seus pecados, são lavados e recebem da parte de Deus a purificação por todo o pecado que cometeu. E começa a viver uma nova vida. O Filho aí permanece para sempre. Lembra do filho pródigo? Que eu falei aqui? Um dia ele decidiu largar a casa do pai, pegar suas riquezas, a sua parte da herança e se distanciar. Eu quero viver minha vida sozinho. Assim muitos têm feito nos dias de hoje e ao longo de toda a história. Esse negócio de estar na igreja todo dia não tem lógica, não. Precisa não. Eu consigo vencer sozinho. Eu consigo vencer na minha casa. Ali eu leio a Bíblia, eu oro sozinho. Ali eu estou vencendo. Quando o filho pródigo pensou isso, ele perde a herança do seu pai antes do tempo, porque o seu pai estava vivo. E legalmente falando, os filhos só herdam a herança do pai depois, ainda que eles usufruam da herança enquanto o pai vive, mas eles só tomam posse de Manaus depois que o pai parte, não é assim? Esse quis antecipar. É como que se ele tivesse, meu pai, o senhor pode morrer. Estiver dizendo, se o senhor pode morrer, eu não quero mais viver sob tua autoridade. Não. É como se ele estivesse desprezando os cuidados que o pai tinha por ele. Eu já sou de maior, sei viver sozinho, me dá parte daquilo que me cabe, parte da minha herança. Eu vou me embora. Ele vai embora. E eu vou ler esse texto com os irmãos, Lucas 15. Versículo 11 diz assim: Jesus continuou as suas palavras, que ensinava o povo. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da herança que me pertence. E o pai repartiu os bens entre os 2. O pai reparte os bens entre os 2. Poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra distante e ali desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Olha que coisa triste. O filho está em casa, ele recebe a herança do pai. E poucos dias depois ele parte. É o que eu disse. Não precisa eu estar todo dia na igreja, não. Eu vou dar umas voltinhas no mundo aí, vou curtir um pouquinho, já me batizei mesmo. Eu vou andar por aí segundo o meu coração deseja. Eu estou com umas vontade de fazer umas coisinhas aí, né, jovens? Deus deseja de fazer umas coisas, eu acho que é bom. Segue, jovem, o desejo do seu coração, Eclesiastes 11. Faça o que é bom aos teus olhos, mas saiba de uma coisa: Deus trará tudo a juízo diante de ti. Vai chegar um dia que Deus vai pedir contas de tudo aquilo que passou. Esse filho, chamado de filho pródigo, logo que ele recebe a herança, poucos dias depois ele parte. Com tudo que ele recebeu, para uma terra distante,
longe dos olhares do pai, da sua família, e logo ele desperdiça, não custa muito tempo não, desperdiça os seus bens vivendo irresponsavelmente. Talvez seja por isso que Deus não nos dá logo aquilo que nós pedimos, porque as coisas que são conquistadas, ou que são recebidas muito fáceis, são desprezadas. Mas aquelas coisas pelas quais o homem luta, o homem chora, o homem espera, essas coisas quando chegam, ele sabe valorizar. E aí ela chega na hora certa, não para distanciar a casa do pai, mas para o fixar em paz. Versículo 14 diz que depois de ter gasto tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a passar necessidades. Olha o resultado daquele, todo aquele, viu? Eu vou dizer, todo aquele que se afasta da presença de Deus. Você já viu um peixe ter vida fora d'água? Quem já viu um peixe vivendo fora d'água? Alguém já viu? Não? Agora eu pergunto, tem como? É concebível um filho de Deus viver longe de Deus? Não tem como. Se Ele é a própria vida, talvez você possa dizer, você que nos ouve nesta noite pode dizer, meu irmão, você está confundindo as coisas, as pessoas aí no mundo que nem conhecem Deus não estão vivendo, não? Então não, de jeito nenhum. Não, eles estão mortos nos seus delitos e pecados. Estão mortos para Deus, estão mortos espiritualmente. Para eles estão vivinhos, mas para Deus eles estão mortos, espiritualmente mortos. Não tem vida com Deus, não tem parte no reino de Deus, não tem herança com Deus, porque a herança só quem tem é filho. Não tem o seu nome escrito no livro da vida, não tem o seu nome proclamado no céu. O céu não conhece ele, então, se não é desconhecido no céu, então, lá ele não tem parte, não, lá ele não tem morada. Este filho, ele gastou tudo. Quando vem as adversidades, as consequências dos seus erros, do seu afastamento da casa do seu pai, que ele começa a passar necessidades, começa a ter fome, então ele se foi e se chegou a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a cuidar de porcos. Vida longe da presença de Deus é vida de mendigagem. Só quem deseja viver de migalhas continuará vivendo longe da presença de Deus. Porque para aquele que vive na presença de Deus, há banquete todos os dias. Irmão Pedro, na presença de Deus, há alegrias perpetuamente. A fartura de alegria. Diante de Deus há um banquete contínuo, aonde nós nos achegamos, aonde nós ceamos juntamente com Ele, somos saciados. A nossa alma não sai vazia, ou não fica vazia, porque nós não saímos da presença de Deus, nós vivemos na presença de Deus. Pensa na humilhação que foi para este homem, filho de um judeu. Cuidar de porcos era uma desonra muito grande. Na casa do pai, eles não tinham porcos. Podia ter ovelhas, podia ter outro gado, mas porcos não. E ele foi cuidar de algo que ele nunca imaginaria que cuidaria. Cuidar de porcos. Mas o estado dele não foi só esse, não, agravou mais ainda. Versículo 16 disse que ele desejava encher o seu estômago com as vagens de alfarrobeiras que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Os porcos comendo e ele desejando comer por causa da fome.
Pensa no grau de humilhação que ele está, que ele se encontra. Isso acontece com todos que se distanciam da casa de Deus, da presença de Deus, da casa do Pai. Agora, para a salvação dele, esperança dele, restauração dele, então, caindo em si, disse: isso foi o Espírito de Deus que, na verdade, isso é o Espírito de Deus que faz na vida daqueles que se distanciam de Deus. Faz com que a pessoa caia em si, volte à consciência. Quando ele chega no fundo do poço, ele vê o mal que ele fez. Ele cai em si. Ele diz: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão? Quantos servos de meu pai têm abundância de pão? E eu aqui que sou filho estou passando fome. Olha a decisão dele: eu me levantarei. Irei ter com meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Olha o que aconteceu quando ele caiu de si. Se todos aqueles que se distanciassem da casa de Deus tivessem esta mesma força declarada aqui por Jesus, de se levantar, tivesse força de se levantar e de voltar para a casa do Pai e confessar: Pai, eu pequei contra o céu, eu pequei contra ti, eu manchei a tua integridade, eu feri a tua santidade, mas eu me arrependo. Não me trata mais como teu filho, não. Me trata como um dos teus servos, isso me basta. Isso ele cogitava no seu coração. Mas ele se levanta e vai. Quando estava longe ainda, o pai viu ele. O pai o viu primeiro. Deus sempre está vendo aqueles que se distanciam dele. O pai viu primeiro. Quando o pai vê, ele se move de íntima compaixão e corre, abraça e beija. E o filho vem com aquela coreografia que ele tinha ensaiado: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai não quis ouvir, não. Não fala o resto, não, meu filho. Não fala mais nada, não. Você não vai ser escravo, não. Você não vai ser como um dos meus servos, não. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, veste-o com ela, e ponde-lhe um anel na mão e sandálias nos pés. Estou te devolvendo, meu filho, o seu direito de herdeiro, de filho. Você não vai ser como um servo, não. Se existe alguém que se encontra nessa condição hoje, seja aqui presente, seja do outro lado, onde você está, nunca é tarde para recomeçar. Nunca é tarde para recomeçar. O Pai continua a te esperar, de braços abertos. Quando você volta, Ele não vai lançar em rosto o que você fez. Não te disse? Olha como você está. Não, meu filho, volta. Volta, porque aqui eu te restauro. E Deus tem feito isso aqui no nosso meio. E quem discorda não está discordando do pastor, não. Quem está discordando de Deus. A pessoa estava perdida. É o que Jesus vai dizer aqui. Olha, o outro filho, que representa a igreja dos que estão presentes, olha para o pai e diz: Pai, Senhor, eu estou te servindo há tanto tempo, e o Senhor nunca me deu um cabrito, um bezerro para mim me alegrar com os meus amigos. Agora vem este teu filho aí, desperdiça toda a sua fazenda, todos os bens que o Senhor deu a ele, com prostitutas, e o Senhor recebe e ainda faz uma festa. Esse foi o questionamento do filho mais velho. E o pai olha para o filho mais velho e diz assim: Filho, tudo que eu tenho é seu, meu filho. Se você não desfruta do que você tem, o pai não é culpado, não. Tudo que o pai tem é seu. Nós somos herdeiros de Deus, igreja. Está escrito na palavra de Deus
que nós fomos abençoados com todas as bênçãos que Jesus conquistou na cruz do Calvário. Nós fomos libertos, recebemos a dádiva de termos uma nova vida em Deus. O curso da nossa história que encaminhava para a destruição total, para a perdição eterna, foi quebrado, foi cortado por Jesus. O curso foi mudado. Jesus se interceptou na nossa frente, desviou os nossos pés da queda, tirou os nossos pés da lama, do lamaçal do pecado. E Ele não somente tirou, Ele firmou os nossos pés agora sobre uma rocha. Não foi isso que o salmista disse? Esperei com paciência pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou os meus pés de um lago horrível, de um lamaçal de pecados, de um charco horrível de lodo, e firmou os meus passos sobre uma rocha. Ele ainda colocou um novo cântico nos meus lábios, um hino de adoração ao nosso Deus. Muitos o verão, conhecerão e confiarão no Senhor. Porque bem-aventurados são aqueles a quem Deus escolhe e faz a chegar a Ele. Já fomos abençoados, somos abençoados. E nós podemos dizer como Pedro e João disseram: nós não temos prata, as bênçãos que nós recebemos não foram prata e nem foi ouro. Não foi prata nem ouro, mas nós recebemos poder, recebemos virtude, recebemos dádiva de Deus, recebemos dons espirituais, frutos espirituais, porque nós pertencemos a Deus. Nós pertencemos a Deus, igreja. Não pertencemos mais ao mundo. O mundo não é o nosso dono. Nós somos de Deus. O texto lá de Tiago, capítulo 4, versículo 4, vai dizer: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? De sorte que aquele que quiser ser amigo do mundo se constitui inimigo de Deus, se faz inimigo de Deus. Não tem como servir a Deus e ao mundo. Ou você é amigo do mundo, ou você é amigo de Deus. Ou eu sou amigo do mundo, ou sou amigo de Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. E o mundo tem por inimigo. Não aceito os seus ensinos. Não vou desfrutar das vantagens que o mundo oferece, porque o mundo passa, os seus prazeres acabam, a sua aparência acaba, mas para aquele que faz a vontade de Deus, esse tem vida permanente em Deus. Agora vamos voltar lá para estarmos encerrando João 8. Versículo 35 novamente. Ora, o escravo não permanece sempre em casa, mas o filho aí permanece para sempre. Jesus estava dizendo àqueles que criam nele que eles estavam debaixo de uma escravidão. E não se tratava de uma escravidão pelo governo, não se tratava de uma escravidão simplesmente pelo maligno, pelo diabo, mas
de uma escravidão que eles próprios ficaram sujeitos por pecarem contra Deus. O próprio pecado faziam deles escravos do pecado. E só havia um jeito de eles serem livres dessa escravidão. É o que Jesus vai dizer no versículo 36. Se o Filho vos libertar, se esse Filho que eu estou dizendo, que permanece para sempre na casa, se o Filho de Deus vos libertar, aí sim, verdadeiramente vocês serão livres, vocês serão libertos. Quantos nesta noite reconhecem que foram libertos pelo Filho de Deus? Glorifica a Deus. Louvado seja Deus, nós te louvamos, Senhor. Porque sendo nós escravos do pecado, o Senhor nos fizeste servos do Deus Altíssimo, nos libertando da escravidão do pecado, Senhor. O Senhor nos deu liberdade em Cristo, ó Deus, para vivermos em novidade de vida. Nós te louvamos. Bendito seja o teu nome, Jesus. Tu és maravilhoso. Tu és santo, Jesus. Tu és o único que merece louvor. Louvado seja Deus. Eu vou continuar essa leitura aqui, a partir do versículo 37, e encaminhando para o encerramento, onde Jesus continua esse ensino, esse diálogo com os judeus que nele criam, e ele vai dizer desta forma: olha, sei que vocês são descendentes de Abraão, contudo, procurais me matar, porque a minha palavra não penetra em vós. Como é que pode isso? A pessoa crê nele, mas quer matar ele? É o que eles estavam fazendo, procurando matar Jesus. E Jesus disse: eu falo do que vi na presença do Pai, e vós fazeis o que ouvistes de vosso pai. Responderam eles: nosso pai é Abraão. Disse-lhes Jesus: se fosseis filhos de Abraão, praticaríeis as obras de Abraão. Todavia procurais me matar, homem que vos disse a verdade de Deus, que de Deus ouviu. Abraão não fez isso. Vós fazeis as obras de vosso pai. Protestaram eles: nós não somos filhos ilegítimos. Temos um pai que é Deus. Nós não somos filhos de criação, não, eles estão dizendo. De adoção, não, nosso pai é Deus. Jesus disse a eles: se Deus fosse o vosso pai, vós me amaríeis, porque eu vim de Deus e aqui estou. Não vim por mim mesmo, mas foi Ele que me enviou. Porque não entendeis a minha linguagem? Porque não podeis ouvir a minha palavra. Tem pessoas que dizem que creem em Deus, mas não suportam ouvir a verdade. Quando é confrontado pela verdade, logo se esmurece, logo se entristece. Alguns começam a dar comichão de ouvir, não suportam ouvir essa doutrina. Mas uma coisa é certa: não existe nada que possa libertar um escravo a não ser o conhecimento da verdade. Conhecereis a verdade, e a própria verdade vos libertará. Nada pode libertar a não ser a verdade. De sorte que, como está escrito, nada podemos contra a verdade, a não ser a favor da verdade.
Quem se opõe à verdade continua na escravidão. Quem não aceita a verdade continua sendo escravo do pecado. E não vem para a verdade para que os seus pecados, seus erros não sejam manifestos. Porque a verdade, ela é luz. E a luz tudo manifesta. Jesus, ele é luz, igreja. Esse é o motivo porque muitos não entendem a linguagem de Jesus. Porque eles não podem ouvir a palavra de Jesus. Não concordam, não aceitam. Não se submetem. Porque acham que eles são mais espertos do que Jesus. Acham que eles são mais dignos. Eles mesmos conseguem agradar a Deus do seu jeito. Sendo que a situação do homem na sua carne é uma situação miserável, deplorável. Miserável homem que eu sou. Isso não foi qualquer homem que disse, foi o homem de Deus. Quem pode me livrar do corpo desse pecado? Só existe um. E quando eu tapo os ouvidos para ele, eu continuo na escravidão, eu continuo no pecado. Só Jesus pode libertar do pecado. E olha o que Jesus vai dizer. Aquele que é escravo do pecado tem um pai. E esse pai não é Deus. 44, versículo 44. Vós pertenceis ao vosso pai, o diabo. Olha o que Jesus está dizendo para o judeu. Que tinha nome de que era de Deus. Se apoiava na fé dos seus ancestrais. Temos por pai Abraão. Abraão, nosso pai, somos geração de Abraão, então somos abençoados, somos aceitos, somos recebidos por Deus. E Jesus vira para eles e diz: não é assim como vocês pensam. Olha a palavra expondo aí. Olha a verdade iluminando. Eles estavam enganados, estavam em trevas. Assim muitos hoje vivem enganados. Vivem pecando e acham que está tudo bem. É escravo do pecado. E escravo não tem parte de Deus. Não tem herança no reino de Deus. Só quem tem herança é filho. Para ser filho, precisa ser liberto pelo Filho de Deus. Quando o Filho liberta, verdadeiramente o homem se torna livre. Vós pertenceis ao vosso pai, o diabo, e quereis executar o desejo dele. Vocês querem matar? É porque vocês querem executar, vocês querem fazer o desejo do diabo, porque ele é homicida. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, pois não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, pois é mentiroso e pai da mentira. Olha a pessoa que permanece no pecado. Quem está comandando a mente dela? É uma mente maior dominando uma mente menor. O próprio Satanás é o mentor da pessoa que permanece no pecado. Porque quando ele profere, ele está mentindo para vocês, dizendo que isso não faz mal, isso não importa. Enquanto eu estou aqui, Jesus está dizendo para nos libertar. Eu sou a verdadeira vida. O diabo ele é mentiroso, ele é o pai da mentira. Então não fique se apoiando em dizer: meus pais são crentes, então eu estou livre. Era isso que eles estavam dizendo. Nós temos o pai Abraão, então eu sou abençoado. Porque em Abraão Deus disse: todas as famílias da terra seriam benditas, desde que permanecessem na aliança. Quando quebravam a aliança pelo pecado, fora de aliança não tem herança. Então se tornaram escravos do pecado, escravos do diabo. Jesus vai dizer mais: contudo, porque vos digo a verdade, não credes em mim. O fato de vocês não crerem é porque vocês estão na escravidão. O pecado não permite que vocês creiam na verdade. É isso que acontece.
E Jesus pergunta a eles: pode algum de vós me acusar de pecado? Se vos digo a verdade, por que não credes em mim? Se vos digo a verdade, por que não credes em mim? Se a verdade é que liberta. Se eu sou aquele que liberta, por que vocês não creem em mim para que vocês tenham vida? É o que Jesus está dizendo. Quem pertence a Deus, ouve as palavras de Deus. Não escuta, porque todo ouvido que não tem nenhuma deficiência escuta. Mas ouvir é só para aqueles que atentam e atendem. E a palavra vai dizer: aquele que tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ouça o que Jesus disse à igreja. Diz à igreja. Quem pertence a Deus, ouve as palavras de Deus. Dá um ouvido, dá uma atenção, dá um crédito. E ele vai dizer mais: olha, o motivo por que não ouvis, vocês não dão ouvido, é que não pertenceis a Deus. Misericórdia, que coisa tremenda, que coisa terrível, forte. Jesus está dizendo que o motivo de uma pessoa não dar ouvido à palavra de Deus, não atender aos mandamentos, não obedecer a Deus, não se sujeitar à sua ordem, ao seu governo, ao seu poderio, a causa disso é uma só: é porque essa pessoa não pertence a Deus, não é de Deus. Deus não é o dono dela. Igreja de Deus, Jesus Cristo, eu volto a repetir, Ele veio para nos dar vida. João capítulo 10, versículo 10. A metade do versículo diz: o ladrão vem senão para roubar. Ele só vem para isso: roubar, matar e destruir. E a conclusão do versículo é Jesus dizendo: mas eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Só Jesus pode dar vida. Ele ressuscita mortos, Ele vivifica os mortos, chama à existência aquilo que não existe, como se já fosse. Ele é o dono de toda a vida. Se verdadeiramente, completamente entregarmos a nossa vida a Ele, hoje, agora, nós seremos definitivamente libertos para servirmos a Deus. Talvez você possa estar pensando na sua cabeça e na sua mente que existe alguma incoerência nessa fala, mas não existe não. Porque nós vivemos num processo. Jesus deu a vida por nós, nós entregamos a nossa vida a Ele, o aceitando, mas muitos de nós, por várias vezes, cometemos muitas coisas que nos fazem desviar de Deus, nos afastar de Deus, faz Deus se afastar de nós, porque Ele é santo e Ele não compactua com o pecado. Então é muito lógico dizer, nessa oportunidade propícia, que nós precisamos ser libertos. Precisamos ser libertos. E eu quero orar agora, se existe alguém que reconhece que tem pendências com Deus e reconhece que está em falha com Deus e quer, quem desejar ser liberto, eu quero que você se põe de pé, não somente você que quer ser liberto, mas toda a igreja. E nós vamos orar agora. Nós vamos clamar
ao Senhor que está presente neste lugar, o dono da casa, aquele que veio para libertar os cativos. Jesus se encontra aqui no nosso meio. Se você quer reatar a sua aliança com Ele, declare com a sua boca e crê no seu coração que Ele está aqui para te receber, em nome de Jesus. E aos que estão do outro lado também, a mesma presença que está aqui, ela estará aí contigo se você decidir entregar o seu coração, a sua vida a Deus, se arrepender dos seus pecados. Oremos ao Senhor. Querido Deus, Senhor nosso Deus e nosso Pai, reconhecemos diante da Tua palavra que é luz, que é viva, meu Senhor, que é poderosa para trazer clareza ao entendimento do homem, Senhor, que nós precisamos da Tua graça, meu Senhor, libertadora, Senhor. Nós carecemos da Tua graça salvadora, meu Deus, e nós estamos aqui, Jesus, e te suplicamos, tenha misericórdia de nós. Venha sobre nós nesta hora, venha destruir, meu Senhor, todas as correntes, os grilhões do pecado, Senhor, todos os laços de pecado, Senhor. Liberte-nos nesta noite, pois o Senhor é o Filho de Deus que veio para libertar os cativos, e se o Senhor nos libertar, verdadeiramente seremos livres, livres para te servir, livres para te adorar, livres para te celebrar, para te amar, para te servir. Senhor, eis-nos aqui, Deus das novas oportunidades e dos novos recomeços, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Estamos aqui outra vez e pedimos ao Senhor, perdoa os nossos pecados, sare as nossas feridas, perdoa as nossas culpas e nos livra delas, em nome de Jesus. Senhor, está escrito em Tua palavra que o Senhor nos libertou do império da morte, o Senhor nos libertou do domínio do pecado, Senhor, mas por vezes somos, ó Deus, na nossa consciência, afligidos, Senhor Deus, por nos sentirmos culpados diante do Senhor, indignos diante de Ti. Pai, por isso nesta noite nós te pedimos, livra-nos da culpa do pecado, como o Senhor nos libertou do império dele, do domínio dele. Livre-nos da culpa de maneira, Pai, que não nos acusemos mais diante do Senhor. Pois está escrito em Tua palavra: quem tentará acusação contra os eleitos, contra os escolhidos de Deus? Pois é o Senhor mesmo que os justifica. Também está escrito: quem és tu que julgas o servo alheio? Pois é o Senhor mesmo que o justifica. E ainda que ele caia, contudo poderoso é o Senhor para o colocar de pé, porque ele pertence a Ti, Senhor. Pai, sare nesta noite as feridas, os resquícios que ainda há, Pai, do pecado em cada um de nós. Nos purifique, nos lava, Senhor, e seremos limpos. Salva-nos e seremos salvos. Liberta-nos e seremos definitivamente libertos pelo poder do nome do Teu Santo Filho Jesus. Pai, nós te agradecemos, nós te louvamos e tomamos posse da liberdade com a qual Cristo nos libertou, Senhor Deus, nesta noite, em nome do próprio Jesus, o Teu Santo Filho. Amém, amém, graças a Deus. A igreja pode se assentar, que Deus abençoe a cada um em nome de Jesus. Já passo aqui a palavra para o pastor.